Olá, pessoal. A entrevista de hoje é com Andy O'Hara. Ela é super divertida, cantora, compositora, criadora de conteúdo digital, enfim, ela tem muita história para contar. Eu convido vocês a assistirem a nossa entrevista. E depois, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, tá? Eu espero você, curte e dá uma hypada, ok? Pessoal, hoje eu vou falar com Angel Rara. Olha, ela foi mãe solo aos 21 anos. E aí, ela vem postando a sua vida de mãe e vem postando com um certo humor, que isso aí encantou a internet. E bem-vinda você, Andy, que legal ter você aqui. Você Ah, tem muito obrigada. humor para fazer seus vídeos. Mas agora também, antes de você contar isso, eu sei que você já tem uma veia artística desde pequeno, né? Sim, 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 sim. Me fala como é que é essa história aí. Você ter essa veia artística desde pequeno, desenhava. Sim, Inclusive, eu quero ver um desenho seu, uns desenhos seus, porque eu vi no seu Instagram, eram lindos. Você obrigada. É porque desde pequena eu falava que eu ia ser cantora, né? Aí eu Uhum. desenhava meus looks de show. Aí eu desenhava e botava lá. Aham. E Ah, desde pequena que eu. Minha desde... família é muito ligada com essa questão artística. Por exemplo, minha avó foi professora de artes. Eu, quando era criança, gostava muito de ficar em frente à televisão, assim, cantando, dizendo que eu ia ser cantora na minha cabeça. Eu era cantora já, entendeu? Aham. E aí eu falava, mãe, eu vou ser a próxima Britney Spears, só que brasileira. Eu falava pra minha mãe, eu botava a camisa aqui em cima, né? Ficava só a barriga aparecendo, ficava só Britney Spears. Aí eu ficava imitando os cantores assim, e na minha cabeça eu já era artista. Na minha cabeça de criança era assim. E eu levei isso tão quando eu era criança, que eu passei a viver para isso na minha infância. Então, assim, Hum. tudo que eu fazia era ligado com música, com dança, com artes. Ah. Eu comecei a fazer aula de dança com 8 anos ali, eu comecei a fazer ginástica rítmica e tal. E depois eu não quis parar nunca mais. E aí eu ficava, Gente, mãe, veia eu quero artística fazer. mesmo, né? Sim, mãe, eu quero fazer balé. Mãe, agora eu Ah, quero fazer jazz. Mãe, agora eu quero fazer isso, não sei o quê. E eu ah. queria muito, assim, muito, muito mesmo, fazer tudo. Eu já criava música com essa idade, eu fiz um bocado de coisa. Tudo na minha vida girava em torno disso de verdade, assim, sabe? Uhum. Porque na minha cabeça eu era já artista, entendeu? Já tinha nascido artista. E Eu pegava, pronto. eu escrevia um bocado de música. E aí no Ah, final eu tava assim, para Silvio Santos me encontrar. Aí eu amarrava o papel e jogava pela janela. Na minha cabeça o papel ia voar, ia cair ia Silvio. até Silvio Santos. Na época que tinha Raul Gil também, que tinha aquele programa de criança, sabe? Aham. E tal. Eu tenho uma idade parecida com a Maísa, eu assistia a Maísa, e aí eu ficava escrevendo carta pro Silvio Santos jogando na janela. Na minha cabeça, a carta ia voar e chegar até. Ô, Silvio Santos o quê? Raul Gil. Ia voar e ia chegar até Raul Gil, e ele ia saber que existe uma cantora mirim lá em Feira de Santana, Bahia. Vem cá, mas você nunca tentou ir, pelo menos? Mandou um vídeo, Porque é nada? uma coisa. A minha mãe, ela sempre ficava assim, tipo, eu quero que você seja médica, eu não quero que você Ah, seja. entendi, entendi. E essas coisas, principalmente naquela época que o digital estava começando, né? Então, Aham. assim, dependia muito dos pais. Não, não tinha como eu, criança, fazer muito. Resolver esse problema, né? Não tinha, era muito dos pais, sabe? Eu me infiltrava em tudo quanto é lugar. Minha mãe ficava assim, meu Deus do céu, onde que essa menina. O que que essa menina tá fazendo? E eu Ah, fazendo de tudo. E aí, à medida que eu fui crescendo, assim, chegou um tempo que eu fiquei meio desacreditada de mim e tal. Porque chegou a adolescência, pré-adolescência, e na minha cabeça, se eu não fui cantora até os 16, eu não ia ser mais nunca.
porque Uhum. já tava muito velha, entendeu? Aham. Eu Ai, que ficava, ótimo. Já estava eu velha. ficava. Não é porque eu ficava pesquisando a vida de todos os artistas. Aí o Michael Jackson começou com tantos anos, a Britney com tantos anos, a Selena da minha idade, fulano não sei o quê. Eu já tenho 16 anos, quando que eu vou começar? Eu ficava com isso na minha cabeça, né? E Ah, aí eu fui guardando meus negócios ali de show, que na minha cabeça eu fazia tudo, tipo palco, eu vou sair daqui, eu vou pular, não sei o quê, na minha cabeça, tudo encaminhado. E eu acho assim, engraçado. E aí é isso. Aí veio ah, a adolescência é uma fase que assim, eu tive uhum. muita ansiedade, eu tive depressão, né, na adolescência. Então eu meio que desisti de tudo isso, porque eu tinha vergonha do meu rosto, de quem eu era. Eu achava que eu fazia tudo ruim, que nenhum dos meus sonhos ia dar certo, que tudo ia dar errado. E Aquelas aí foi ansiedades isso. que de adolescente mesmo, que não tem jeito, né? Isso. E a ansiedade naturalmente precede a depressão, né? E aí é complicado, né? É Sim, sim. complicado. Mas teve uma reviravolta na sua vida. Você passou a adolescência, passou tudo isso aí, e aí, aos 21 anos, se tornou mãe solo. Sim, sim. Ah, ah. Uma loucura. É porque assim, sabe Hum. uma coisa que às vezes parece destino? No Uhum, sentido de que eu tentava sempre me afastar. Na verdade, eu não tentava. Eu achava que eu estava tentando me afastar da internet, desse meio artístico, uhum, etc. Na verdade, eu estava me aproximando. aham, E, por mais doido que pareça, a maternidade fez com que eu me encontrasse como mulher, como mãe, uhum, apesar de todas as coisas que aconteceram. E aos uhum. 21 anos, né, foi quando isso aconteceu que eu me tornei mãe solo. Porém, diferente de outros momentos da minha vida, eu não podia desistir, sabe? Eu tinha uma criança. Sim, E eu já não tinha mais nada pra perder. O que que eu tinha pra perder? Eu ia ter medo do quê? De claro. aparecer? Eu já tava Aham. no fundo do poço. Fazer uma gente. E aí eu olhava, né, pra minha pílula do dia seguinte, desse tamanho. Não tô brincando, meu bebê é o amor da minha vida. Ele é E aí muito eu falei, lindo. Ele é muito muito. fofo. E ele ri também com você, né? O engraçado Ai, é que ele ri. demais. Ele nem sabe Isso de. solta, demais, demais. Acorda rindo, dorme rindo. Ele deve pensar assim, gente, minha mãe é muito louca, tá me botando nessa parada junto com ela. Uau! Às vezes eu fico assim, por que meu filho é assim? Tão agitado, tão assim, sabe? Igualzinho. Ele é Igualzinho, igualzinho a nem. você, né? Igualzinho a você. Mas vem cá, a internet surgiu na sua vida porque você começou a postar a sua vida de mãe. Foi assim? Não. Na verdade, desde que eu falei que eu queria ser artista, etc., eu já gravava vídeo, já postava Uhum, vídeo, uhum, mas eu era muito criança. Tipo assim, por exemplo, com 9, 10 anos, eu tinha um uhum, Motorolazinho, eu já postava vídeo lá, tentava logar vídeo no YouTube, uhum, por exemplo. E na época eu não uhum, sabia. Aí eu acabava postando vídeo da minha avó, postava vídeo da minha mãe, postava vídeo dos meus desenhos, umas coisas assim, eu aham, não falo. À aham, medida que eu fui crescendo, ali com 10, 11 anos, eu comecei mesmo a postar vídeo no YouTube. Mas foi uma época que eu sofri muito bullying na escola por causa disso. ah, E aí é? Aham, foi. E aí eu meio aham. que. Aí começou esse processo de insegurança, sabe? Sei. Sofri muito bullying por ter passado vídeo no YouTube. Aí apaguei minhas contas, apaguei tudo. E aí eu comecei a fazer aquelas contas fakes, Uhum. onde eu gravava outras coisas que não era o meu rosto e eu postava. Ah, Então, aham. assim, a minha história com a internet começa desde que eu tive meu primeiro celular. Ah, Eu já tá. postava, eu já editava vídeo, eu Uhum. fazia stop motion, que fala, que eu desenhava os Aham, bonequinhos, é. e aí eu tirava uma foto, depois outra, e aí eu fazia Aham, toda uma historinha, sabe? aham, Então, desde sempre isso estava ligado a mim, só que depois que eu passei por vários eventos de que me causaram insegurança, eu aham. comecei a acreditar que eu aparecendo não ia dar certo. E Ah, aí eu fazia outras coisas. e era justamente o contrário, né? E foi justamente o contrário, né? Eu tive Studygram, que é Instagram de estudos, onde eu postava só assim, vlogzinho de estudo. E o Aham, engraçado é que todos viralizavam.
Uhum. Dentro do contexto da época, claro, porque, tipo, na Sei, época, 10 mil visualizações, sei. 10 mil Nossa, 10 curtidas era mil era o muito. máximo. É. Era tipo assim, meu Deus, eu tô famosa mundialmente. Era surreal. E aí, foi basicamente isso que aconteceu. À medida que eu Uhum. fui crescendo mesmo, ali chegando aos 18 anos, 17, 18 anos, eu comecei a ter um pouquinho de coragem de aparecer meu rosto. Uhum. Comecei a Uhum. desenvolver mais minha autoestima, porque eu já não estava mais em casa, eu comecei a morar sozinha. Quando a gente mora sozinho, os nossos problemas viram outros, né? A gente passa a ter menos vergonha na cara, porque ninguém paga nossas contas. Exatamente, exatamente. A gente perde a vergonha porque você tem que enfrentar outro tipo de problema. A insegurança aí já não. Eu recomendo para todo mundo, viu? Quando alguém fala É, assim, ai, não vejo porque, né? Não entendo porque essa polêmica de gente que mora com os pais. Eu acho que não vejo problema nenhum, mas acho que é um processo de, tipo, de crescimento, autodesenvolvimento. autodesenvolvimento, crescimento, autoconhecimento, né? Enfim, é maravilhoso, porque você tem as suas responsabilidades outras. Porque aí você não pensa Sim, muita besteira, você tem muita coisa para pensar você tem dentro muita de coisa pra casa, fazer. né? Eu chegava em casa, eu não tava pensando mais nada. Quando eu comecei a morar sozinha, já antes de ter Dante, eu já comecei a postar vídeo na internet, sabe? E Uhum. também teve outra coisa, eu sempre fui dessa área de publicidade, de marketing. Então eu cursava publicidade e propaganda e eu trabalhava para empresas onde obrigatoriamente tinha que aparecer meu rosto para Ah, fazer lá, mostrar os produtos, um fazer rosto lindo propaganda. desse e um rosto lindo Então, desse. Ah, sim, então por isso que ah, eu falei, eu achava que eu estava me afastando disso, mas uhum, tudo na minha vida girava em torno disso. Era minha uhum, faculdade, meu uhum, trabalho, tudo. uhum, E aí veio a pandemia, né? Que todo mundo ficou muito ligado no celular, nas redes sociais. Eu gravei muita coisa na pandemia. E foi daí que eu comecei a mostrar meu rosto. Na época eu viralizei com alguns conteúdos que, tipo, 500 mil visualizações, 900 mil visualizações. Só que na nossa. época era um conteúdo completamente diferente. E Uhum. como eu trabalhava num local que seguia, tipo assim, o trabalho olhava o que eu postava e o trabalho não gostava do que eu postava. Então eu tive que escolher. Tinha que escolher entre um e outro, né? Eu escolhi me sustentar. Ih, E meu Deus, e aí? e aí eu excluí muitos vídeos, mas depois disso, depois Uhum, que eu tive Dante, eu cheguei a uhum, postar vídeos dançando grávida. Também abri uhum, uma conta de Pokémon pra postar. Ai, uhum. gente, ó, eu já fiz de tudo, de verdade. Que Você fala, você legal, já fez mas isso? Já vendi produto na internet, já tive loja virtual, já fiz tudo que você imaginar. Já fiz foi, curta-metragem, já tive um que legal. projeto social de arte, educação e empreendedorismo que tinha edição de vídeo, que tinha gravação. Olha, que Então, tipo, legal. tudo na minha vida girava em torno disso já. Bom, você é uma artista, né? Com certeza é uma artista, não tem. Você não é apenas uma criadora de conteúdo, não é apenas uma influencer. Você é uma artista porque você tem um humor com você. E você que roteiriza, como é que é essa história? Porque Sim, sempre. você é muito engraçado o seu roteiro, a gente ouvir você fazendo, a sua vinda para São Paulo, sei quantas malas, organizando as malas, um monte de Não, é gente. porque, realmente, eu faço todos os roteiros de vídeo. Né? Muitos Uhum, vídeos não têm roteiro, porque, principalmente os que são de rotina. Primeiro eu uhum, gravo compilado de vídeos quando é rotina, e aí uhum, depois eu vou separando, né? Tentando transformar, sei lá, 2 horas, 4 horas em 1 minuto e meio. E aí, quando eu vejo ali o que faz sentido, que, cara, eu vou pegando os momentos que são legais, que são interessantes, que eu já sei, assim, que, pô, isso vai causar curiosidade, o pessoal vai comentar. Eu sabia que o pessoal ia comentar do excesso de malas. Eu sabia. Porque quando eu olhei, eu falei, E caramba, eram muitas malas, gente. Parecia que você estava se mudando me para cá. mudando para São Paulo.
Aí eu falei, velho, a galera vai cair matando em cima disso. Então eu já imaginei, porque é algo que eu comentaria no vídeo de alguém. Tipo, eu penso Aham, assim, é meu público, a gente tem muita essa relação. Nós somos família, nós somos amigos do aham, público. E eu aham. penso assim, se eu tivesse seu amigo, eu ia falar, você tá doido, caramba, você tá falando a casa inteira. Você A levou galera coisa faz que. isso. Eu acho que você trouxe coisas que você nem precisava, né? Ah, mas sabe o que foi que aconteceu? Da última vez que fui pra São Paulo, Aham, eu levei faltou. pouca Ah. coisa. Aí eu falei, não, agora não vai faltar nada. E não faltou. E foi basicamente isso, mas eu já pego assim, tipo, coisas do dia a dia mesmo, sabe? Eu sei que a Aham, galera vai gostar. Porque é aham, algo que eu comentaria, é algo que no dia a dia eu vejo o pessoal comentando muito, sabe? hum, E o pessoal sente muita curiosidade de saber como é que funciona por trás. Porque a galera não sabe como é que funciona a vida de um criador de conteúdo. Eu não tenho noção. uhum, E eu também hoje eu sou criadora de conteúdo, mas hoje eu tenho muitas dúvidas. E uhum, querendo ou não, eu sou leiga dentro desse universo. Na certo. criação, eu já crio há muito tempo, mas dentro do universo de conhecer pessoas e de Uhum, entender como é que funciona o background, eu não sei como é que funciona. E aí aham. eu gosto de mostrar, sabe, Mas pra eu galera. acho que esse seu trabalho artesanal e no tato funciona bem, entendeu? Porque talvez você saber muitas regras quando a gente. Até mesmo eu, quando entrevisto, assim, eu criava muitas regras para mim. E às vezes não davam certo. Então eu deixei solto, entendeu? Deixei solto, aí a minha conversa com as pessoas, com vocês, ficou mais fluida, mais, entendeu? Ficou melhor, ficou mais interessante. Porque a gente fica num bate-papo e aí fica conhecendo um ao outro. Exatamente. Legal. Porque porque às vezes você saber muito que isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, e de repente te trava de alguma coisa. E você é Deixa muito meio que no criativa. quadrado, né? É, eu acho que sua cabeça funciona, gente, a 1.000 por hora. Eu não entendo, sinceramente. Na verdade, às vezes eu tenho que me segurar, entendeu? Porque, é sério, porque eu me perco muito fácil, às vezes, também, assim, nessa questão da criatividade. Tá de boa aqui, e aí do nada eu começo a criar um negócio. Tipo assim, eu tava falando até pra. Não sei se eu falei pras meninas da agência, eu falei, gente, eu fiz um roteiro de Halloween pra Netflix. A Netflix nunca entrou em contato comigo, acho que nem sabe que eu existo, mas eu fiz um roteiro de Halloween. Isso foi no ano passado! E aí é isso. E, tipo, uma coisa bem legal, assim. Apesar de eu nunca, por exemplo, quando eu viralizei, a galera perguntou: Nossa, mas você fala tão bem na entrevista e você nunca esteve numa entrevista. Eu falei: Menina, eu já tive sim. Desde que eu tinha 3 anos de De idade, eu idade, fico. você foi entrevistada. Ó, Faustão já me entrevistou no Arquivo Secreto. Entendeu? Silvio Luciano Santos. Huck, Silvio Santos, Raul Gil, Angélica, Xuxa, todo mundo. Eles só não sabem disso ainda. Eles não sabem, mas você foi Eles não entrevistada, sabem. foi. E assim, antes, por exemplo, ano passado eu fui no pod delas. Ó, já Hum. sonhei várias vezes que eu tinha ido no pod delas. Eu já tinha feito a cartela de perguntas, Aham. sabe? E eu já tinha respondido tudo no meu quarto. Até hoje eu fico fazendo isso. Mas eu falo, meu Deus do céu. Uma vez eu tava toda arrumada pra ir na academia, né? E eu Hum. esqueci de ir pra academia, porque eu passei ali no meu quarto andando de um lado pro outro, só respondendo umas perguntas de um suposto entrevistador. E aí, às vezes, a criatividade tem que segurar um pouco, porque eu fujo, assim, da realidade, que eu fico, meu Deus, onde é que eu fui parar? Sabe? Ninguém me Aham. contou. E Aham. aí Que é isso. legal. Aí surge essa figura criativa que é você, né? Na internet, divertindo as pessoas de uma maneira simples, despretensiosa até. E essa forma despretensiosa sua que eu acho que encanta, né? Ah, Então, obrigada. quando é que você disse que vai se mudar para São Paulo? Quero ver. Quando é que você Sim, vai eu se quero. mudar? Vai se Eu mudar não de... tenho uma previsão exata, porque, assim, Hum, como eu tenho criança,
Uhum. E aqui em Feira de Santana, na minha cidade, na Bahia, eu tenho meus amigos que eles basicamente são minha rede de apoio, eles me dão super suporte. E em São Paulo, Uhum. eu ainda não tenho estrutura nenhuma de nada. Eu não conheço São Sim. Paulo, eu não sei de Uhum. nada, sabe? Eu quero muito, eu Uhum. tô me estruturando, mas eu não tenho uma data específica. Porque Uhum. é algo que eu preciso ver. Por exemplo, eu não sei dirigir. Então, eu preciso de um local que tenha coisas perto para eu não gastar muito dinheiro, por exemplo, com transporte, sabe? Meu filho tem que ter escolinha, ele faz terapia e tudo mais, tudo ali Aham. encaminhar já. E aí eu tenho que Aham. ver se eu venho com algum amigo, amiga, é, comigo para me dar esse suporte, nem que seja nos 3 primeiros meses ou nos 6 primeiros meses. E aí eu tô Uhum. tentando estruturar uma coisa leve, pelo menos 40, 50% mais sólida para eu ir Uhum. para São Paulo de vez. É, mas a internet liga você ao mundo, né? Então, de Feira de Santana para o mundo, tanto faz. E às vezes é só uma questão de geografia mesmo. É uma Sim, sim. bobagem isso, porque não é tão necessário assim no momento você tá, porque já que você tem uma rede de apoio grande, então não é tão necessário que você venha com tanta rapidez para São Paulo, porque, né? Talvez você venha, não sei, olha eu já me metendo, mas talvez você venha esporadicamente, como você vem. Eu tenho que parar de degustar São Paulo, porque toda vez que eu vou aí eu fico louca e eu quero Uhum. já ficar aí de ver. Mas é porque o que que acontece? Uhum. Hoje, eu continuo sendo mãe solo, é eu e meu Uhum. pequeno. Uhum. Então, se eu for para São Paulo, não tem com quem fique com ele aqui. E aí eu Uhum. tenho que levar ele, eu, a É. babadeira, mais Aham. alguém para me acompanhar. Eu tenho que levar Aham. quase que um batalhão de galera. E Aham. aí o resultado disso é que acaba sendo muito custoso para mim, ficar indo e voltando, porque eu tenho que pagar muitas passagens, de certa forma eu acabo me responsabilizando por todo mundo que eu levo. Então, Claro. eu estando aí vai adiantar muitos processos. A agência está aí, as marcas estão em São Paulo, né? Tudo está É. em São Paulo. Querendo ou É. não, muita coisa gira em torno de São Paulo. Então, eu É. sinto que às vezes eu perco oportunidades, principalmente para mim, que quer muito entrar numa área mais artística do que apenas, não que seja apenas, né? Mas do que só fazer vídeo. Eu quero entrar numa área artística mesmo. Eu acho que São Uhum. Paulo ele é quase que um terreno muito fértil para isso, sabe? Eu acho também. E você quer fazer humor? Para mim fica muito custoso. Ai, meu Deus. Oi. Não, eu quero fazer música, que eu sou cantora. Você quer fazer música? Ah, mas Sim. você tem que fazer humor também, porque eu vou te falar uma coisa. Você tem um lado para música e humor. O que que tem? É uma artista completa, imagina. Na verdade, eu já tô fazendo música. O meu eu gosto bastante. Uhum, uhum. E Inclusive, a Tata Werneck também já me entrevistou. Ela só não sabe. ela não sabe? Então, pois é. Então, ela já te entrevistou. Na entrevista você disse o quê para Muito ela? legal. Na entrevista eu me saí super bem, ó. O Tico Teco bateu legalzinho. Ela te adorou, com certeza, e Sim, cantou com você. sim, com Aposto. certeza. Piadas Ah, sensíveis. com certeza, E cantou. aí eu ainda fiquei treinando não ser cancelada em todos os parâmetros na entrevista com a Tata Werneck, porque eu falei atrocidades na minha entrevista. Ai, E meu vem cá, Deus. e esses desenhos maravilhosos que você faz Ó, eu de não tô com eles aqui esses agora. looks para cantora, gente, que É arrasam. porque Hum, eu desenho. uhum. Não, hoje em dia eu não desenho tão bem quanto antes. Os desenhos, eles são de quando eu tinha 10 a 18 anos, Mas que eu já desenhava desenhava assim. bem assim? Não, com 10 anos eu desenhava meio capenguinha. Mas eu tenho Aham, todos. Eu tenho os uhum, capenga e eu tenho os que ficaram bons. aham. E eu tenho a evolução, porque teve uns que eu falei, nossa, isso aqui eu desenhei com 12 anos, tá muito bom, vou fazer de novo, porque isso aqui tá ruim. Aí eu falei, não, para, Aham. tá. E aí é isso. Eu fiz vários, vários looks. Como eu já dancei ginástica, né? Ginástica rítmica. E na ginástica tem aqueles colãs bem brilhosos. E eu pegava muita referência das meninas que dançavam, porque eu falava, nossa, se eu fizer um show
e eu estiver ali no palco, quem tá lá em outra cidade tem que me ver brilhando. E aí eu Uhum. botava na minha cabeça e botar brilho. E aí eu fazia tudo isso. Eu gostava muito de desenhar. Ah, muito brilho para poder a luz bater e expandir O que você que é para. aquilo ali? Que jorrar. Ai, gente, vem cá. Você parece que, por todas essas coisas que você passou, assim, um momento cheio de depressão na adolescência, um filho aos 21, e me parece que você não é levar numa boa, né? Mas, tipo, vou ter que enfrentar essa, né? Vou ter que segurar essa onda. E aí, como é que foi, hein, essa transição para Ó, mãe, para na, mãe? na verdade, assim, é, eu aprendi a ser muito bem humorada com uma forma mais de casca, porque eu enfrento, até hoje eu tenho depressão, na verdade, eu enfrento depressão desde os 16. Só que eu não queria que ninguém soubesse que eu tava tão triste. Uhum, Então eu camuflava isso fazendo muita piada, sabe? E aham. pode não parecer, mas, por exemplo, se essa entrevista fosse presencial, eu ia estar tremendo assim, ó. Porque é sério, eu sou tímida, a galera fala comigo no shopping, eu fico assim, ó. Então, eu tinha muita vergonha, de verdade, das pessoas, Uhum. de tudo. Eu era muito tímida. Eu me achava muito feia, eu não queria rir, eu não queria ter contato com as pessoas. E eu me achava tão feia que eu falava: Ó, eu já sou feia, então eu não posso ser sem graça, tem que ter graça pra amenizar. Então foi uma excelente saída. Ué, feia você não é, você sabe que você é bonita. E E sem graça, não é possível. Ó Deus, esse corpo não. E aí é ah, que isso. E aí eu, eu, barato. eu comecei a brincar muito assim com as coisas. Na Uhum. verdade, por exemplo, os primeiros vídeos, né, que estão muito bem humorados. Os bastidores, eu chorando horrores. Todo dia eu Uhum. pensava em desistir, mas tinha meu filho lá olhando pra mim assim, e aí eu continuava. Que E bom ali, que não, que bom que você não desistiu, né? sim, que bom que tinha ele, né, pra estar lá. Filho sempre salva. Filho é sempre bom na vida da gente. É inesperado, não inesperado, de qualquer forma, quando chega, é um super presente. Me conta, o que que você está fazendo para poder, que agora você tem uma quantidade enorme de seguidores, uma quantidade enorme de visualizações. O que que você vai fazer para para impulsionar sua carreira de cantor? Ah, eu tô planejando isso desde o início do ano passado, quando eu finalizei. Eu fico matutando isso na minha cabeça. É, Eu, hoje, o que que eu penso assim na minha cabeça? Não tem como eu fazer essa transição de uma hora para outra, até porque eu também sou extremamente apaixonada pela criação de conteúdo. Uhum. E essa questão de. O meu conteúdo tem muito a ver com conversar com o meu público. Eu faço uma rotina, mas eu conto uma história, né? Que Aham, é uma história real, não é uma história aham, outra inventando. Oh, meu Deus, aham, isso é excêntrico, que ela vai vir. Não, eu sou assim. Então, aham, eu não tô inventando, eu aham, sou assim de verdade, né? E aí, eu gosto de ver esse feedback da galera, então eu penso justamente por esse caminho. Se eu vou gravar aham, música, se eu vou começar a produzir, eu vou contar tudo do que eu tô fazendo. Então, por exemplo, um mini spoilerzinho, eu já tô produzindo, né, um álbum, e eu tô contando a minha história nesse álbum. Então tem uhum. coisa aí. Como é que é aquele ditado? É pano pra manga? Não sei, talvez eu tô falando uma coisa muito É, breve. pano Mas para assim, manga, pano para manga. história pra contar. Aham, Então, eu gosto tudo de fazer assim com muito sentido. Pra mim não faz sentido fazer algo sem um porquê por trás, né? uhum. E Claro. aí cada música que eu tô criando tem um porquê.
Eu falo de música sobre o relacionamento que eu vivi, mas de uma forma poética, artística. Eu amo poesia, eu amo essa coisa assim, sabe? Metáfora, figuras de linguagem e tal, eu gosto muito. Então, eu tô Uhum, colocando muita figuração para representar aquilo que tá dentro do meu coração e coisas que às vezes é muito pesado para você falar assim abertamente para as pessoas. Às vezes não tem nem necessidade, mas a uhum. música consegue trazer isso, a arte ela consegue expressar essas coisas tão, Expressar sabe? tudo, todos os seus sentimentos. Sim, Olha, sim. nosso tempo está acabando, mas eu quero te dizer o seguinte: você dá certo na música, na criação de conteúdo, de tudo. Você é uma pessoa linda, linda. Você é uma Obrigada. pessoa maravilhosa. Tem muito jogo de cintura para segurar a onda com 21 anos e agora você está com 23, 24. 24 É anos. porque na finalização eu já tava 21, e aí eu faço no final do ano, eu fiz 22. Pois é. E você tem um. É agora que começa. Então, com calma, sem ansiedade, por favor. Por favor, sem ansiedade. Eu tenho absoluta Fazendo certeza. terapia. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir o que você quer. Você é muito doce. E essa doçura sua. Você vai passar para as pessoas através da música, através do Ah, seu obrigada. conteúdo. Essa, sabe? Você é inteligente, você é divertida. Tudo isso Obrigada. você vai passar através da música. E aí a gente está esperando, porque eu vou estar esperando aqui para torcer para você. Quero muito, quero conceito. Quero músicas que tenham conceito. Exatamente. Vai Aí fazer música. a minha Hum, dificuldade do álbum é, eu quero que seja hum, comercial, porque tudo que eu aham. faço é comercial, mas eu Claro, também quero que tenha o conceito. Tem que ter claro. história por trás. Uma E aí, identificação. isso é É. muito difícil, mas eu tô me esforçando muito. Ah, você Eu fico até consegue. 2 da manhã no estúdio, cara. Ah, mas você consegue. Identificação, você consegue. Com certeza as pessoas vão te ouvir e vão identificar você. Isso é muito importante. Você vai conseguir. Claro que você consegue, com o pé nas costas. Entendeu? Você ainda vai dar muito pano para manga. Que seja positivo, pelo amor de Deus. Não pode para manga negativo. Com certeza. Não, positivo, positivo, lógico. A gente ainda vai falar muito, 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 muito sobre você. E já fala, né? Agora vamos falar da música da Andy, né? Andy cantora, Andy compositora. Eu quero que você sempre mande notícia para mim. Estou torcendo por você Obrigada, de verdade. muito, muito, é de verdade. Eu adorei você. Eu adoro entrevista assim. Adoro entrevista espontânea. É, e a ansiedade é uma coisa que eu tenho muito também, tá? Vou te falar. E leva a gente, às vezes a gente acorda numa depresinha, mas depois a gente fica mais ansioso ainda para poder melhorar a deprê. Então, eu já faço logo um vídeo sobre ansiedade, porque eu não vou ficar ansiosa sozinha. Não deixa todo mundo ansioso. Isso aí. Não vou sozinho, não. Vai todo mundo comigo. Exatamente. Tamo Olha, junto. um beijo para você, querida. Que prazer. Eu queria ficar aqui, ó, um tempão conversando com você. Obrigada. Porque você é muito legal. Eu adorei. Adorei mesmo. Obrigada mesmo. Beijo, sucesso, 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 Beijo. sucesso, sempre. Tá? Amém, muito obrigada. E para você também, tudo de bom. E muito obrigada pela oportunidade também. Obrigado. Imagina e conta com a gente, hein? Conta com a gente. Sempre. Tchau, tchau. Tchau.